Participar dos congressos internacionais é um grande aprendizado. Meu primeiro congresso foi em Berlim, uma parte de ingredientes, e isso começou já a me dar uma visão do que estava por vir no futuro. Então, lá tem os insights de cientistas do mundo inteiro, trazendo o que há de mais novo. Nos últimos 20 anos, eu venho participando dos congressos da Academia Americana de Dermatologia, participo do INCAS Paris também, sempre com a visão de pesquisar, de olhar o que o mundo está fazendo para a gente poder trazer para o mercado brasileiro, ver qual que é o conceito, qual o ativo, o que vai despontar, porque muitas vezes aparecem novidades e aquilo não tem uma força científica ou uma base realmente aplicável na clínica. Então, no mercado magistral, a gente tem essa possibilidade de personalizar e o médico entregar isso antes para esse paciente. Essa participação nos congressos internacionais e nacionais me trouxeram uma grande bagagem, uma grande expertise, que se transformou, na verdade, dentro da idealização, no Skin Connections. Então, essas visões ampliadas, seja da longevidade lá em Las Vegas, no Longevity Fest, seja do INCAS Paris, do MWC em Mônaco, isso amplia e a pele é o reflexo disso. Então, o Skin Connections nasce com essa alma de inovação, de pesquisa, de busca para que realmente a gente entregue um resultado mais eficiente e com mais qualidade. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Que legal essa iniciativa sua, Mica, bem-vinda. Boa noite, Adri, Muito bom, obrigada. muito bom. Quer dizer que o Skin Connection é uma conexão de tudo que você tem visto nos últimos anos e o tanto que esse mercado vem mudando todos os dias quando o tema é longevidade. Eu acredito, eu sou Adriane Yuri, para quem não me conhece, eu estou no mercado médico da educação há mais de 20 anos e digo para vocês que o tema longevidade traz muitas coisas além da saúde, da estética, da parte clínica, de toda essa visão do médico e do profissional da saúde. Porque eu acho que nada consolida mais dos últimos anos para cá que o médico ele precisa do profissional da saúde e o profissional da saúde precisa cada vez mais estar conectado com iniciativas como a sua, para que a gente possa atender o paciente de uma forma 360 graus, assim, como um todo, né, de dentro para fora, que eu acho que é uma grande tendência, e graças a Deus a gente vem entendendo que todos os profissionais da saúde cada vez mais têm se aprofundado nesse tema, e eu acho que a sua iniciativa foi maravilhosa. Então, sejam todos muito bem-vindos. Com você, Mika Yamaguchi, é com você. Primeiramente, eu quero agradecer a todos, né? Dar um feliz ano novo. O primeiro intuito do Talk era trazer um pouco mais de leveza. Não vai ser uma aula, todo mundo espera sempre. Minhas aulas são densas, é muita informação, mas aqui eu quero trazer um pouco para vocês começarem o ano pensando no que é realmente longevidade. Eu quero trazer o olhar para vocês, de vocês ficarem para vocês, tá? Porque não adianta a gente querer cuidar do outro e a gente está doente. É em vários sentidos, não fisicamente, só fisicamente, né, clinicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Então, tudo isso foi muito abordado no Longevity Fest, e eu quero trazer alguns pilares que são extremamente importantes para todo mundo. Não tem exceção, todo mundo é ser humano, todo mundo tem características parecidas, mas tem aspectos ambientais que fazem com que, hábitos que fazem com que você tenha respostas diferentes do seu organismo. Então, eu vou trazer, na verdade, eu vou colocar alguns slides e a gente vai falar em cima desses slides o que foi realmente o Longevity Fest, qual o meu olhar, tá? Então, isso aqui é foram 3 dias de aula, e eu, como quem sabe, gosta de assistir uma aula, as aulas começam 6h30 da manhã lá. Eles não, é das 6h30, são aulas que são patrocinadas, mas aulas muito boas. Eu fui assistir as aulas de 6h30 da manhã.
e até às 6 horas da tarde, tinha aula até às 8 horas. Então, é um congresso muito denso de informação. Então, você tem que conseguir peneirar. E a feira também, o congresso muito grande, a feira, a exposição, com muitos expositores, com coisas extremamente fora da caixa. Mas como é que a gente traz isso para a nossa realidade? De novo, voltar. Como que a gente traz isso para dentro do consultório, para dentro do dia a dia das nossas vidas? Então, acho que esse é o grande intuito que a gente tem hoje com o Talk. O Talk, ele vai acontecer de uma forma recorrente durante esse mês, trazendo temas para a gente se conscientizar, né? Por isso que é um talk com ciência, mas de se conscientizar com a ciência. Então, essa é a grande ideia, e a gente vai abrir no final também para perguntas, discutir um pouco mais aquilo que para vocês causou dúvidas, né? Deixa eu aqui compartilhar rapidamente. Vocês estão enxergando? Sim, Então, vamos lá, né? Então, aqui a gente estava falando da questão do tal, que é a minha primeira pergunta para vocês. Viver mais, todo mundo quer viver mais, mas não adianta eu querer viver mais e não viver bem. Então, o viver mais e melhor, hoje, quando a gente fala em longevidade, é algo que foi muito discutido. Então, todo mundo fala, ai, vamos falar de longevidade, né? Tá todo mundo hoje falando de longevidade e de bem-estar. Mas o que que é realmente ser longevo? Quais são os parâmetros que a gente vê que são fundamentais para a gente ter essa longevidade? Aí eu não estou falando de começar com, lógico, com 50 anos, eu tenho 54 e vou começar a partir, quando a gente começa a assistir as aulas, a gente vê quanto de coisa errada que a gente faz ou deixa de fazer. Então, isso também eu falo para mim mesma, que eu, sempre depois desse congresso, vem um aprendizado e falo assim, isso eu vou levar para a minha vida, não só para aplicar para com os outros, mas para mim também. Então, aqui foi muito discutido, né? Teve uma aula de Dark Nutrition, né? Então, essa parte dos alimentos também foi muito dita. Então, aquilo que a gente não está enxergando e que está consumindo e que está fazendo mal para o nosso organismo. O Dark Nutrition pode ser um alimento que tem uma alta concentração de pesticidas, né? Então, não quer dizer que você está comendo bem, que quer dizer que esse alimento é saudável. Então, esse olhar crítico, esse olhar, não vou falar crítico, mas consciente, é extremamente importante. Aquilo que você vai estar escolhendo para você, né? Então, você fala, não, eu vou escolher, vou comer orgânicos. Isso é uma escolha, né? Pode custar um pouco mais caro, mas quanto que ele vai impactar de uma forma positiva na sua saúde a longo prazo? Então, foram muitas, eles deixaram muitas interrogações aonde eles colocaram a responsabilidade da escolha para a gente, de saber como trilhar esse caminho. Então, viver mais e melhor é um objetivo, mas é realmente a gente viver com qualidade. Não adianta eu ser longevo sem qualidade de vida. Quando a gente vai para o congresso, para o Longevity Fest, é assim, não são só médicos, são várias especialidades. E isso para mim ficou muito claro também que quando a gente falar de longevidade, é igual a multidisciplinaridade. Eu não consigo fazer um paciente ser longevo, ou eu mesmo ser longeva, só com a minha cabeça, ou só com a cabeça do médico. Porque longevidade coloca a parte de exercícios, a gente vai precisar de um educador físico. Se eu vou falar de uma recuperação, vou precisar de um fisioterapeuta. Se eu for falar de alimentação, do nutrólogo, de um nutricionista, então eu vou falar aqui, eu vou trazer um termo novo para vocês, a bioquímica nutricional. Como eu vou escolher esses alimentos? Quais alimentos realmente me fazem bem, né? Então, vou precisar, eu até estava comentando com a Adriana, eu acabei de fazer uma cirurgia, e no hospital eu não tenho só o médico. Eu tenho um enfermeiro, tenho um fisioterapeuta, eu tenho a pessoa que dá assistência, eu tenho todo mundo. Então, falar de saúde e longevidade, eu preciso de várias mãos. E o médico realmente, ele tem a parte clínica, ele vai gerenciar, fazer essa grande gestão, mas a gente precisa dos outros profissionais também. E o próprio farmacêutico também,
pensando nessa área de como eu vou medicar. Então, se a gente quer falar de longevidade, era isso que eu queria trazer, né? A gente vai começar o ano que a gente precisa de muita gente para a gente fazer realmente diferença na saúde das pessoas, né? E um outro profissional que vem adentrando muito também nesse congresso, é o segundo ano, falando muito de saúde bucal. Por quê? Saúde bucal, se a gente não tem uma boa saúde bucal, já tem alguns estudos mostrando que pode também ser causa de Alzheimer. Então, a gente falava muito da parte cardíaca, mas hoje a gente está falando dessa parte também da saúde mental, né? Quando eu falo da saúde mental, não é só se eu sou louca, se eu sou normal, se eu sou desequilibrada, não. A gente está falando de como os nossos neurônios, eles são funcionais. Porque quando a gente fala de comportamento é uma coisa, mas quando a gente fala de doenças neurodegenerativas, elas têm uma elas têm uma amplitude muito grande de fatores que podem levar, né? Toda vez que a gente fala da doença de Alzheimer, foi um médico alemão, né, o Alzheimer, que identificou os amiloides lá. Então, quer dizer, eu tinha lá uma concentração diferenciada. Eu estava lendo também um outro livro mostrando que hoje não é só essas placas que fazem, porque tem gente que tem a placa e não tem o Alzheimer. Por que que é essa diferença? Então, quando a gente olha para a parte científica, tem muita coisa muito bem mapeada, mas nem sempre a evidência é tão nítida. Tem uma coisa que está muito bem consagrada, mas a evidência, às vezes, por um comportamento, por um hábito diferente, faz com que essa pessoa não tenha isso. Então, um outro ponto também, quando eu falo de longevidade, não é uma fórmula que é igual para todo mundo. É uma fórmula que é individualizada para cada um. E aí, aqui de novo, vou deixar a pergunta para vocês: aonde que dói o calo de vocês? Aonde que é o maior desafio de vocês? Eu vou colocar aqui 3, 4 itens e eu quero que durante esse momento que eu estou falando desses itens, vocês pensem como é que vocês se comportam perante a isso que eu vou colocar para vocês. E começar a pensar o que que você vai mudar esse ano, porque o ano que vem eu quero estar fazendo esse mesmo talk, e a pessoa fala assim, nossa, minha vida mudou, né? Mudou no sentido de que eu fiz uma escolha e essa mudança vai acontecer. Então, fiquem com isso. Longevidade é igual a multidisciplinaridade. A gente precisa de várias mãos, várias especialidades, vários profissionais, mesmo o médico, gente, não é um médico. Eu vou precisar de um médico vascular, vou precisar de um médico geriatra, eu vou precisar de várias especialidades para elas realmente estarem caminhando e a gente está trazendo essa questão da longevidade. Gente, esse foi um assunto que apareceu em todas as aulas, seja que fosse para a parte do músculo, se fosse para a parte de doenças neurodegenerativas. A gente tem aqui metabolismo da glicose. Quando a gente fala em glicose, a gente lembra de açúcar, de carboidratos. A glicose ela é importante, sempre falo isso, na quantidade certa, você tendo a sua insulina funcionando bem, né? Então, eles falaram muito também da questão da resistência à insulina. Então, o metabolismo da glicose é um marcador para a gente da nossa longevidade. A gente percebe que os centenários, eles têm menos disfunção desse metabolismo da glicose. Então, vamos colocar numa coisa, falando em metabolismo da glicose, diabetes é algo onde eu tenho resistência à insulina, eu tenho hemoglobina glicada, que é aquele marcador que quando todo mundo olha fica aterrorizado, nossa, minha hemoglobina glicada está alta, então quer dizer que eu estou caminhando para o diabetes. Ou esse mesmo metabolismo da glicose desequilibrado também causa neuroinflamação, também dificulta a construção de músculo. Então, isso é uma coisa que durante o nosso dia a dia, durante os nossos hábitos, a gente pode fazer a escolha de conseguir tentar melhorar esse metabolismo da glicose, tentar fazer escolhas melhores em relação à nossa alimentação, né? O que também foi discutido, né? Falaram da frutose, teve uma aula muito boa
de um médico que ele falou do Dark Nutrition. Ele trouxe um olhar muito importante dos epinutrientes, né? Essa coisa de você fazer as escolhas desses nutrientes que têm um impacto na sua genética. Então, esse epinutriente, esse é um tema também que vai estar no Skin Connections, tem que começar desde quando você é pequeno. Imagina se a gente faz escolhas saudáveis desde quando esse bebê nasce. Como que vai ser o metabolismo dele ao longo do tempo? Isso impacta diretamente. Então, quando a gente fala em longevidade, não é pensar numa pessoa que está com seus 50 anos e agora eu vou começar a pensar naquilo que eu vou fazer de diferente. Você tem a possibilidade de fazer isso de uma forma muito ampla para várias idades, né? Então, para vários ciclos, para várias faixas etárias, você pode estar fazendo isso. De uma forma saudável. Então, o que que eu quero colocar aqui? Quando eu falo do metabolismo da glicose, eu não estou falando de um bicho de sete cabeças. Eu estou falando de algo que vocês têm o controle, né? Se você quer fazer uma escolha mais saudável para o seu filho, para as crianças, isso é possível. Tanto é que nos Estados Unidos, né, teve uma pessoa que era do governo, foi a última aula do Congresso, falar que o governo americano gasta 50% do que ele investe, que ele tem em saúde, né? Então, eles estão agora começando a abolir refrigerante, abolir aquilo tudo que tem glicose, frutose em altas concentrações para trazer para um patamar desse metabolismo de glicose melhor, ou diminuir a obesidade, diminuir o câncer. Então, eles estão começando a trabalhar a base. Então, aqui eu quero deixar isso para vocês, que foi muito discutido no Longevity Fest, esse metabolismo da glicose alterando. Bioquímica, eu vou falar, não vou falar de nutrição, vou falar de bioquímica nutricional. O que que a gente precisa desses alimentos? Então, aqui entra uma parte também muito forte que é a genética. De um modo geral, tudo é muito personalizado, então a parte de nutrigenética, ela vem muito forte, a parte de genômica, né, das ômicas, ela está muito presente. Então, aqui é mostrar o que alimento que eu vou escolher. Eu fiz um teste recente agora, e eu sou uma pessoa que tenho algumas limitações, né, na parte de alimentação. Eu sou uma pessoa que posso, o azeite de oliva, que todo mundo fala que é maravilhoso, que todo mundo fala para a gente tomar que é a dieta mediterrânea, para mim não é algo que é tão benéfico, né? Então, a gente começa a entender o quão importante é a gente se conhecer, o quão importante é conhecer esse paciente para você ter um melhor resultado e realmente fazer com que esse paciente envelheça de uma forma saudável, com boas escolhas. E as boas escolhas não são iguais para todos. Coloquem isso na cabeça de vocês. Tem coisa que talvez a base, algumas coisas básicas podem ser boas para todas, mas tem coisas específicas que atuam melhor numa pessoa do que em outra. Então, de início, pode ser um investimento que é alto, vou fazer um teste genético, mas se a partir desse momento você souber aquilo que realmente te faz bem e aquilo que realmente te faz falta, você vai começar a fazer uma suplementação ou uma alimentação mais adequada. Um outro ponto, eu tenho dificuldade em absorver vitamina B9. Então, que é o ácido fólico. Toda mulher que está grávida toma ácido fólico para ajudar na formação desse feto. Então, eu, no meu caso, teria que ter tomado metilfolato, porque como eu não absorvo, eu tenho um problema numa enzima, não faço a conversão, teria que tomar metilfolato. E isso, na verdade, aí você fala, mas é ácido fólico, né? Uma vitamina B12, que diferença que vai fazer? Com o tempo, isso vai me causar neuroinflamação. Então, eu tenho a tendência a ter mais dor de cabeça, eu realmente tinha mais dor de cabeça, enxaquecas, né? Por essa presença dessa falta de conversão de vitamina B9 para metilfolato. Então, é uma molécula pequenininha, gente, mas essa bioquímica, se eu consigo ajustar, faz toda a diferença. Eu diminuo o processo de inflamação no meu organismo.
Então, esse autoconhecimento veio muito forte nos Estados Unidos. Não teve um expositor que não tinha um teste para falar assim, ó, sua suplementação tem que ser direcionada para esse lado. Então, isso é um crescente. Então, a gente falar realmente de entender essa bioquímica nutricional e trazer isso para o nosso dia a dia com essas escolhas também. Dentro disso, gente, olha, esse eu achei bem interessante, por isso que eu coloquei aqui. Exercícios de preensão, né? Até fui procurar aqui que era preensão, que é o grip hand. Na verdade, a sua força, essa força que a gente tem essa capacidade de fazer pinça, isso só nós temos, né? O ser humano. E isso mostra a sua capacidade, o seu envelhecer. Se você perde essa força, você não tem capacidade de abrir uma tampa, não tem essa força, isso é um sinal de envelhecimento. Para pensar, se você quebrou o dedinho, não consegue pegar as coisas, esse é o dedo para a gente escrever também. A gente está aqui. Se eu não tenho isso, eu não tenho a funcionalidade da mão. Quando eu não tenho a funcionalidade da mão, a tendência é eu também perder mobilidade. Então, aqui tem a ver também com a saúde mental, né? Essa força que a gente tem, essa força. Então, lá eles estão sugerindo de você fazer essa medida junto ao paciente, às pessoas, para ver quanto que ela tem de força, quanto que ela tem essa capacidade de pinça, quanto que ela consegue realmente fazer. Então, quando eu falo do exercício aqui, eu já estou falando de algo que envolve fisioterapeuta, que envolve um educador físico. Percebe que envelhecer não é só a gente pensar na questão de pensar no laboratorial tá tudo ok? Na verdade, é muito mais. Eu preciso deixar as outras partes do meu organismo funcionais, né? Quem já me viu falando, eu vou cuidar da célula, a célula vai formar o tecido vai formar o órgão vai formar o nosso corpo. E o nosso corpo tem que ser o quê? Funcional. Porque se eu não tenho essa funcionalidade, eu não tenho essa longevidade. Eu posso até ter longevidade, mas esse bem-estar que todo mundo fala tanto, né? Todo mundo está falando tanto no bem-estar, não adianta eu estar doente querendo falar de bem-estar. Não adianta eu não ter capacidade de mobilidade ou de fazer coisas. E também saiu um estudo recente no Japão que pessoas que escrevem, não digita, escrevem, né? Elas tendem a ter uma memória melhor. Então, são pequenas dicas que fazem com que você tenha essa longevidade, esse viver melhor, né, com qualidade. Então, são pontos que a gente precisa levar em consideração. O outro, o sono, isso a gente já vem falando há um tempo, mas eu acho que é o que se bateu muito, se falou muito, é no ciclo circadiano. Então, também aqui um ponto, a nossa retina também envelhece, né? Se ela envelhece, ela também acaba alterando. Então, como é? Eu tenho que cuidar dos meus olhos. Né? A gente só pensa, eu vou lá cuidar dos meus olhos porque eu não estou enxergando direito, eu vou fazer um teste para ver. Ou às vezes você tem o seu fundo do olho, você não tem, não é adequado, você tem mais pressão. Então, essa questão da hipertensão também, né? Quando a gente fala de doenças crônicas, a hipertensão afeta muito a saúde vascular, o metabolismo da glicose também afeta isso. Então, esse sono hoje reparador, ele é essencial para eu conseguir manter essa minha longevidade, manter essa minha saúde de uma forma mais íntegra, né? Se a gente parar para pensar, eu penso nos meus avós, eles iam dormir com as galinhas, né? Que a gente falava, usava esse termo, e acordava com as galinhas também. Então, eles dormiam super bem. Então, a melatonina deles estava assim, no auge, e eles realmente faziam uso dessa função reparadora do sono. Então, vamos pensar no jovem, não nem no jovem, nós mesmos. Quanto que essa luz azul, né, essa luz que a gente se expõe, está realmente deteriorando a nossa longevidade. A gente perdeu o ritmo. Então, os jovens, eu falo jovens porque meu filho, eu não consigo fazer ele dormir, não consegue largar esse celular. Então, esse estímulo constante faz com que você realmente
tenha essa adulteração desse ciclo circadiano. Então, restabelecer o ciclo circadiano, ele é importantíssimo, né? Profissionais da saúde que fazem turnos, isso afeta muito a saúde, vai afetar a saúde, esse sono não reparador normalmente afeta esse metabolismo da glicose e você vai desencadeando essas doenças mais crônicas e até a própria obesidade que vem com essa disfunção metabólica ou não. Porque o magro também pode ter disfunção metabólica. Magreza não quer dizer que você é saudável. Nós só somos saudáveis, se a Rita estiver aqui, se a gente tiver homeostase celular e a célula for metabolicamente equilibrada. A gente precisa de equilíbrio no metabolismo. Por isso que o sono e o ciclo circadiano, eles são importantes, e o ciclo circadiano também ele é importante, ele está funcional, porque é, é o que rege o horário que a gente libera os hormônios. Por isso que quando a gente tem esse estresse muito grande, a gente quebra o ciclo circadiano, os hormônios eles ficam desregulados e a gente tende a ter essa disfunção, esse estresse, e o estresse é algo que realmente altera demais a nossa saúde. Gestão da saúde emocional, né? Tem até aqui uma balança falando dessa questão de nós sermos mais equilibrados, mantermos mais essa saúde, ela é extremamente importante. Nossas emoções afetam diretamente a qualidade das nossas células. As nossas vibrações emocionais afetam a saúde da nossa célula. Teve uma aula que falou de emoções, né? Falando de sentimentos, emoções, de felicidade, melhorando saúde celular. Isso, eles estão linkando muito isso. Então, mitocôndria, a gente sabe que um pensamento negativo afeta, diminui a funcionalidade mitocondrial. Então, eu vou produzir menos energia. Ou um sentimento negativo afeta essa célula também. Então, a gente falou de tudo e de repente a gente não faz essa gestão da saúde emocional. Então, quando a gente fala na área da saúde, aí de novo, a gestão da saúde emocional pode ser um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra. Eu estou falando aqui realmente de multidisciplinaridade. Trazer essa questão do envelhecimento ser melhor, a gente precisa ter esse olhar muito mais amplo. Então, é esse convite que eu faço para vocês, né? Depois com o tempo eu vou me aprofundar mais nesses temas, mas assim, aqui era para trazer para vocês esse olhar de que vocês, de falar de longevidade, não é só falar de saúde, meus exames laboratoriais estão ok e eu estou aqui plena. Não. Falar de longevidade é falar disso tudo que eu estou falando, dessa capacidade, seja da garra, seja de estar com a sua saúde mental, a sua saúde emocional equilibrada, de manter o metabolismo da glicose, onde você pode fazer escolhas, a sua bioquímica nutricional, a gente é um monte de reação acontecendo todo dia, todo mundo faz tudo, só que aí não bebe água. Então, sem a água, nosso organismo não funciona. Talvez são coisas, e aí todo mundo coloca assim, para ser longevo, eu preciso estar fazendo atividade, exercício é o primeiro, tá? Em todos apareceu que atividade física é o primeiro. Aeróbico ou resistência? Os dois. Cada um tem um estilo, mas tem que se movimentar. Então, aqui, o que que eu quero deixar para vocês? Uma pergunta. Eu quero deixar para vocês fazerem essa reflexão. Qual o planejamento estratégico do envelhecimento que você tem para você? Não quero que você pense no seu paciente. Para você. Eu falei de várias coisas aqui. Aonde vocês vão escolher investir um tempo para viver, né, melhor? Não é falar, deixa que eu vou fazer. Não. Eu quero que vocês escolham uma coisa que mais incomoda vocês. E o que eu sei que vocês têm capacidade de mudar. Então, eu queria começar com Talk Consciência falando de longevidade, para deixar uma semente em vocês, de vocês pensarem disso que eu falei. Onde vocês conseguem começar? Aonde vocês vão? É um investimento. Vocês não, a gente não investe, aí todo mundo fala: Nossa, eu dei esse exemplo. Faço atividade física, sou nota 10. Quem estava no ensino, né, quando a gente estuda, não adianta tirar 10 em matemática e zero em redação, porque eu não passo de ano.
Então, o nosso corpo é a mesma coisa. Não adianta eu tirar 10 numa coisa e no outro ser zero, porque, coitado, o corpo ele vai se desgastar. Então, onde vocês vão escolher investir o tempo de vocês, e não só tempo, né? Um dinheiro, um investimento de dinheiro, um capital para vocês estarem melhor o ano que vem, melhor do que esse ano. Que aí vocês escolheram algo que vai trazer mais saúde para vocês. Então, acho que esse é um ponto que é importante. E aí, quando a gente fala, né? Eu sei que tem dermatologistas aqui, a gente vê a questão da saúde que parece estar distante da pele. Muito pelo contrário, a pele tem todos os neurotransmissores, tem tudo ali, tem receptores. Então, ela tem que estar muito bem equilibrada para receber um tratamento estético, para realmente dar uma resposta. E não só isso, trazer essa questão das emoções de uma forma muito clara e boa, né? Eu vou abrir para perguntas, mas antes disso, eu vou passar um vídeo para vocês, para fazer um convite para vocês, falando do que é o Skin Connections, porque essa minha paixão por essas conexões, porque para sermos um ser integral, ter integridade como pessoa, celular, eu preciso de conexões. Nenhuma célula anda sozinha. Como nós, como seres humanos, também não andamos sozinhos. E cuidar de saúde é cuidar com várias mãos, com vários profissionais, com várias especialidades, para a gente ter essa longevidade que tanto se fala. Nos Estados Unidos está tendo uma mudança de comportamento muito grande, porque eles não têm essa longevidade e eles perceberam isso, que o gasto deles com saúde, com o obeso ou com qualquer outra doença é 3 vezes maior se eles trabalhassem na prevenção. Então, isso daqui não é só para um adulto, eu estou falando desde o bebê. Você pode aplicar isso, escolher o que que você vai investir para esse bebê. Bebê não sabe gosto das coisas. Se você nunca der açúcar para ele não vai saber o que que é o doce. Ele vai continuar tomando sem açúcar. Percebe que isso é hábito, é comportamento? Então, eu acho que é isso que eu queria trazer para vocês, esse overview, né? Deixar vocês pensando mais, instigar um pouco mais essa questão. E aí, aqui, eu vou passar o vídeo do Skin Connections. Então, esse momento, ele é único, é super importante. A gente esqueceu um pouco disso. Então, Skin Connections tem esse objetivo de trazer essa união, de trazer essa conexão, traz essa vontade de mudar o pensar da saúde. E isso é importante, porque a gente tem que fazer diferença nessa vida. Connection é muito mais do que pele. Foi maravilhosa. Quem perdeu hoje, só agora ano que vem. Skin Connections, todos os anos, se supera. Eu me sinto muito grato por ter sido convidado pela Mica, poder participar desse painel incrível com profissionais incríveis e levando informação para quem precisa no consultório. Para você que perdeu, até o próximo Skin Connection. Você que estão aqui no teatro e na internet, coloque na agenda. Dia 6 de março, estaremos de volta. Esta foi mais uma edição de Skin Connection World Summit. Sayonara.
Ai, que demais! Tem Eu deixo longevidade mais comprovada do que essa? Meu pai vai fazer 91 anos e eu vou falar qual que é o segredo dele, porque ele é super lúcido, super lúcido. Ele escreve o diário dele desde a época do primário dele. Todos os dias ele escreve o diário dele. Ele, quando se ele te conhecer, ele vai colocar, perguntar o seu nome, de onde você vem, ele vai colocar o horário, a data, e aí ele escreve tudo em japonês, né? Quem teve lá no Skin Connections o ano passado, todo mundo saiu com o nome escrito em japonês, ele fez com o maior carinho, então isso é extremamente importante. E abro agora, né, para perguntas, o Skin Connections está chegando. Mas eu quero conversar um pouco com vocês e ver o que que vocês acharam, o que que vocês querem saber um pouco mais. Então, eu já tenho uma primeira pergunta aqui de uma querida, que é a doutora Andréa Godoy. Ah, Seja querida. muito bem-vinda, feliz ano novo, doutora. Que teste genético é esse? Ou você sugere algum? Tem algum no Brasil? O que que você indica para eles em relação a teste genético, que é uma coisa tão importante? Deixa eu se eu consigo ver todo mundo ou fica só eu? Deixa eu ver se está aqui. Não, consegue. Você vai lá em cima na visualização e coloca lá galeria. Eu coloquei, mas ele não está indo. Deixa eu ver. Então, muda para vários palestrantes. Vamos ver. Aonde que eu faço? Aqui? Em mais, será que vai? Informações, legendas. Não, lá em cima, normalmente está no cabeçalho, tá assim, visualizar. Visualizar. Isso, Visualizar. Galeria. Vamos lá. isso, Olha ok. para todo Agora mundo. acho que você consegue ver todo mundo. Consigo. Tem Cadê a algumas doutora Andréia? Aqui, a doutora patas. Estela está aqui. Na verdade, a biogenética, esse teste que eu fiz foi da Biogenética, que é uma empresa brasileira, são de três irmãs, né? A Elisa, a Lia e a Clara. A Clara é médica, a Lia é geneticista e a Elisa administradora, então elas se uniram. Há 15 anos elas estão no mercado. O teste ele é muito bacana. Por exemplo, eu fiz também de esporte e aí eu fazia meu treino totalmente errado, porque na realidade eu precisava a minha fibra é curta, não é longa, então eu tenho que fazer mais repetições com menos carga. Eu fazia o contrário. Eu fazia menos repetição com mais carga. Então, eu tenho que adequar o meu treino físico para ter uma resposta muscular melhor. Então, a Biogenética é uma empresa que eu indico aqui no Brasil. Elas têm aí um trabalho você já recomenda, elas fazem um trabalho muito bacana dentro do mercado brasileiro. E é nacional, gente. Eu acho que a gente tem que, ainda mulher também, a gente tem que incentivar as nossas mulheres, que são lindas e maravilhosas e poderosas, e essas empreendedoras, elas precisam desse apoio nosso, com certeza. Diga, Rita, tem uma pergunta? Não, tô só escutando. Mas queria parabenizar, sempre novidades, né? Aquilo que a gente vem falando há alguns anos. Eu acho que nossa conexão foi porque a gente pensa dessa forma, do equilíbrio, da homeostase. E a gente falava isso já há um tempão, mas agora a gente está criando, a gente tem evidência científica já para provar aquilo que tu tem falado desde o dia que eu te conheci. Mas sabe que eu lembrei muito de você, porque essa parte de imunologia, né, da parte imunológica, eu não coloquei, mas no envelhecimento, as doenças autoimunes, tudo isso também tem a ver com o metabolismo da glicose alterado e hormonal. Então, quando eu falo para vocês fazerem uma escolha do que vocês vão começar a cuidar, né? Nunca é tarde, sempre é cedo para a gente começar essa mudança. Coloquem isso. Se você está com 50 e vai viver até 100, você tem 50 anos aí para cuidar de você. Não é, porque eu tô com 50, não vou. Não, tenho 50, quero viver meus próximos 50 muito saudável e o organismo responde. Tudo bem que na questão da mulher tem a questão hormonal, e agora nos Estados Unidos, como foi liberada a questão da prescrição hormonal, que também foi um outro grande mote, né? Porque até então lá tudo era muito proibido.
e eles conseguiram comprovar que a não reposição fazia mais malefícios, né? A mulher sofria tanto nesse período climatério, menopausa, pós-menopausa, que eles colocaram, liberaram essa reposição, né? Então, eu acho assim, é a consciência do uso, eu acho que é ter consciência daquilo que vai ser utilizado é extremamente importante. Não são doses altas, são doses fisiológicas, de novo, né? Lógico que para o homem, para a mulher é diferente, mas é necessário ter essa consciência de que ter saúde é você olhar tudo. Hoje não adianta, que nem esse do grip hand, né? Que eu achei, eu fiquei pensando, falei, nossa, mas que. E é verdade, essa capacidade de pinça faz uma diferença muito grande para a gente. O fino, né? Quando a gente vai fazer uma pintura, eu não sou uma boa pintora, mas sou meio desastrada. Mas o fino é nisso daqui, ó. Se eu tenho tremor, se eu tenho Parkinson, eu não tenho mais essa capacidade. Então, esse fortalecimento, né? Se a pessoa não faz esse exercício, se não está aqui, começa a dar artrose. É, e se a gente não tem mão, o que que a gente faz? A gente só sente falta, sempre falo, quando a gente quebra o pé, a gente só sente falta do pé quando quebra o pé. Que vê quão importante é. Então, essa longevidade que a gente está trazendo é bem esse olhar amplo mesmo, né? Não queria ficar só no metabolismo, mas trazer essa questão do multidisciplinar. Eu preciso do enfermeiro, eu preciso Sim. do farmacêutico, eu preciso de todo mundo para essa saúde estar íntegra. Hoje, ainda mais educador físico. Se você tiver um bom educador físico que consegue te condicionar, otimizar esse seu condicionamento físico muscular, ele é extremamente importante. A Estela está me perguntando, e o que você acha dos peptídeos? Estão falando muito. Tá, ó, vamos lá. Eu acho que depois do Covid, teve uma aula até que ele comentou isso, que depois do Covid, com essa questão do RNA, com essa questão dessa pesquisa do uso da inteligência artificial, aumentou realmente o tempo de pesquisa de bancada ficou menor em relação a essas moléculas, então ela está mais rápida, mas não quer dizer que elas são o tempo de pesquisa clínica dela ainda é muito curto. Ele pode ter chego no mercado, ele pode trazer todos os benefícios. Os peptídeos, se você for falar mesmo da tizerpatida, retaglutida e outros peptídeos que eles estão colocando, realmente tem um futuro muito promissor, né? Se a gente parar para pensar dentro da área da dermatologia, a gente sempre começou falando de peptídeos bioativos de colágeno. E realmente, de novo, gente, peptídeo, ele é sinalizador. Então, lembre-se, quando você está usando o peptídeo, ele está sinalizando. A gente está falando em comunicação celular. Quando eu falo dos exossomos, eu estou falando de comunicação intercelular. Acho que é esse entendimento. Tudo aquilo que está vindo agora é para otimizar o funcionamento do nosso organismo. Principalmente quando a gente fala de dizerpatida, de todos esses que, né, o Ozempic, ele está trabalhando com o quê? Metabolismo da glicose. Ele foi estudado para quem tem diabetes. Vamos parar, vamos voltar lá para o uso inicial dele. O efeito colateral, entre aspas, foi perda de peso, porque você melhorou o metabolismo. Então, você ativar esse metabolismo, ele é importante. Doutora Estela, então, quando a gente fala dos peptídeos, não é só o peptídeo, é um conjunto, porque emagrecer com saúde é um conjunto, não é só você tomar lá, ou fazer a injeção e, tá tudo certo, vou perder massa muscular. Vou perder a questão do enfraquecimento também. Se eu não estou consumindo internamente, vamos pensar, eu posso estar enfraquecendo as minhas artérias, o meu sistema endotelial, estou causando desbiose intestinal. Então, se eu tenho desbiose intestinal, aquilo que eu estou consumindo não está absorvendo da mesma forma como deveria ser absorvido. Nutrientes, e de novo, a gente fala muito em nutrientes, por isso que eu falei de bioquímica nutricional, porque eu tenho os cofatores que são importantes. No meu caso, eu tenho uma deficiência de enzima para a vitamina B9, como para a vitamina B2 também. A gente fala, é só complexo B, né? Complexo B me causa neuroinflamação, porque também no meu cérebro eu não tenho essa conversão. Então,
Tá tudo interligado. Entender isso e ver isso de uma forma muito clara é bacana porque aí você começa a direcionar e você fala, é caro? Às vezes eu digo que não é caro, porque se você acertar e começar a parar de tomar coisas que você não precisa tomar e tomar aquilo que você realmente precisa para sua célula funcionar, a Exatamente. longo prazo se torna barato. Aí quem que está aqui? Miócitos com ação hormonal via central, muito importante. Sim, sim. A gente precisa. A doutora Ana Paula tem que vir aqui para São Paulo. Ela tá. Eu tenho gente aqui de São Luís. Eu sempre me confundo se é Rondônia ou Roraima. Ela, Roraima, né? Tem que abrir lá. Doutora Estela está no Rio Grande do Sul. Horário, horário. Roraima, Roraima, falar errado, a gente tem que falar Beijo, Roraima. feliz ano novo, feliz ano Feliz novo. Ano Novo. Então, eu acho que essa questão da massa, perda de massa muscular é muito forte também. Então, a massa muscular, até lá eles colocaram, eu já falava isso, que era um marcador de sobrevivência. Então, conforme eu envelheço e vou perdendo massa muscular, tenho fibromialgia, tenho queimação de músculo, eu perco mobilidade. Então, o uso das canetinhas, o uso desses peptídeos, eles precisam ter um arcabouço, um suporte muito grande de outras áreas também. Então, é isso, não é simplesmente, tomei e emagreci. E aí, por isso que eu falei, não é porque, por exemplo, eu sou magra, eu vou ser 100% saudável. Talvez metabolicamente eu tenha uma resistência à insulina. E eu não sou saudável, gente. Então, magreza e obesidade não é que a pessoa ela tem. Às vezes a pessoa obesa tem parâmetros clínicos muito bons, melhores do que um magro, metabolicamente falando. Então, eu acho que é essa a leitura. Então, falar de longevidade, eu queria deixar essa lição de casa para vocês. Eu falei de alguns fatores. O que vocês vão escolher trabalhar esse ano. Não precisa ser todos. Não fiquem empolgadas. Escolham um. Eu quero que vocês escolham um que é o maior desafio de vocês e é onde vocês vão investir o tempo de vocês. Porque depois eu quero que vocês voltem e contem a história de vocês. O que que mudou? Uma escolha hoje vai mudar na vida de vocês. Vou trabalhar o metabolismo da glicose, vou trabalhar um exercício mais forte, vou cuidar da minha saúde emocional ou eu vou dormir melhor, porque também dormir melhor é um ponto importantíssimo. A Solange que está aqui, ela foi comigo para o Longevity Fest, a gente fez um juradinho assim, ó. Eu durmo razoavelmente bem, ela não dorme, então ela tem como meta, ela tem que começar a dormir melhor. Eu também, então, Solange, são suas. E eu vou no sono, vou melhorar. A Nathalie está aqui também. O seu sono é regular, Sheila. Então, o que que você vai melhorar aqui? Alguém fez mais alguma pergunta, Fala amores? do Skin Connection. Então, Quando, onde será? o Skin Connections vai ser agora, no dia 6 de março. Vai ser um dia só esse ano. Mas a gente vai estar com uma programação intensa. Eu não soltei a programação porque eu queria voltar do Longevity Fest e colocar esses temas dentro do congresso, né, do dia. Então, vão ter temas maravilhosos. Eu sou empolgada, né? Maravilhosos, diferentes esse ano. Então, esse ano eu vou estar trazendo a questão dos epinutrientes. Vamos falar dos ciclos de vida das pessoas, né? Porque a gente fica muito, às vezes, focado num ciclo, mas o ser humano é feito de vários ciclos. E vocês convivem desde crianças, adolescentes, adultos e os mais experientes, que somos nós, né? E os mais experts, como o meu pai. Então, a gente tem aí vários ciclos de vida. A gente tem 5 gerações vivendo juntas. O que que a gente vai fazer? Então, vai ser no dia 6 de março, em São Paulo, no Teatro CIEE, com temas assim que estão recheados. Tem algumas coisas que eu não falei o ano passado, eu vou trazer o ciclo circadiano muito forte, o impacto dele. Vai ter então essa parte dos epinutrientes. E, já aproveitando para falar para vocês, né, semana que vem a gente vai ter um talk de novo. Na segunda-feira eu vou falar de longevidade capilar.
Vamos falar de cabelos. E semana que vem também a gente abre as inscrições para o Skin Connections com toda a programação. Então, se prepare, venham, né? Quem estiver aqui, a gente vai dar um preço diferenciado para vocês realmente poderem participar, porque é trazer esse olhar e mudar o dia a dia, né? Eu não quero fazer o talk para vocês irem embora assistir um talk, eu quero deixar alguns desafios para quem assistir o talk aqui, semana a semana. E quem sabe, Solange Tomoyosuka, que está aqui, vamos mandar um presente para as meninas? Ela tem uma linha chamada The Therapy, maravilhosa, meu cabelo, olha como está meu cabelo aqui, eu estou usando direto. E ele dá realmente essa hidratação do couro cabeludo, o fio. Então, da gente trabalhar um pouco mais. E agora eu vou chorar, porque semana que vem a gente vai fazer esse talk com a Abner, né, que é um cabeleireiro que entende muito de fio, e a Solange, que tem essa parte, mas ela sempre trabalhou muito com ingredientes ativos. Então, vai ser muito rico e eu vou falar do cabelo como um todo, vai ser um talk bem bacana nessa troca. Com E, certeza. Ó, Mica, anota o nome de todo mundo que está aqui, só, você já dá para quem está aqui, hein? Deixa Já para está vocês. tudo anotado, já está tudo é, anotado. Pode ficar tranquila que a gente vai passar para Solange e a gente vai fazer encontrar uma maneira de distribuir isso tudo. Mas o que eu queria deixar para vocês que estão aqui participando é que essa iniciativa da Mica é algo muito importante no nosso mercado, não só no mercado médico, mas para os profissionais da saúde também. E eu faço um convite para vocês. Tenham essa sala de aula como um porto seguro de informações baseadas na ciência e principalmente com pessoas que de fato estudam o assunto, né? Eu acho que longevidade é um assunto riquíssimo, onde cada vez mais, a cada dia, tem frentes diferentes, e quando a gente fala dessa gama gigante de frentes, a gente precisa tomar muito cuidado nas fontes onde a gente vai buscar as informações e principalmente aplicar no dia a dia do nosso paciente. Então, eu faço um desafio, a Mica fez para vocês, mas eu faço um outro onde vocês tragam perguntas, dúvidas, temas que vocês gostariam de ter um pouco mais de conhecimento, ou até temas que vocês queiram aprimorar melhor o conhecimento, para que a gente possa de fato fazer esta troca, que eu acho que este é o grande propósito de um projeto como esse, tá bom? Então é segunda-feira que vem, às 20 horas, no mesmo horário, é Às isso? 20 horas a gente vai falar de cabelo com Cabelo. experts na área de cabelo, que eu sei que assim, muita gente tem dúvida, eu mesmo tenho dúvida, né? Tenho condicionador, tem, o que que eu uso, como que eu cuido dessa haste, ainda mais agora no verão, né? Eu acho que é um grande desafio. Nathalie, maravilhosa, ela daqui a pouco também tá terminando a residência dela. Eu acho que também tem um futuro brilhante. A Estela também está aqui. Tem duas Estelas, Estela de São Luís do Maranhão e do Rio Grande do Sul, né? E a Cristiane também aqui, e a Sheila Maria Campos também. Queria agradecer muito a vocês pela participação. A ideia é ter esse porto seguro, trazer as informações. Eu acho que tem muita informação, muita fake news também. Então, tem muita gente falando, só faz isso, não faz aquilo. Gente, nosso corpo é inteligente, o nosso corpo, ele tem que ser reequilibrado. Não adianta fazer coisas ortodoxas e isso pode dar um resultado inicial, mas isso não quer dizer que isso vai ser duradouro. Então, meu convite é: vamos viver melhor, vamos viver mais e melhor e vamos encontrar esse caminho juntas, com essa troca com vocês, porque vocês estão aí todo dia com os pacientes, tem assim uma riqueza muito grande. E de novo, convidar os profissionais. A gente precisa de vários profissionais para fazer com que essa longevidade realmente aconteça de uma forma íntegra, de uma forma verdadeira, não uma parte só. E escolham o que vocês vão escolher para esse ano. Eu quero uma só escolha, que vocês vão cuidar com o maior carinho, se seja da saúde emocional, se seja da saúde espiritual, se seja do metabolismo, da glicose, do sono. Eu quero que vocês escolham e realmente façam esse planejamento. Comecem o seu planejamento estratégico do envelhecimento.
Falar, agora eu vou começar? Não, gente, a gente vai. Quem está com 50 vai viver mais 50. Vocês vão lembrar de mim quando tiverem velhinhas. Porque vai ter falar assim, nossa, ela falou que eu ia viver até não sei quanto. Vai viver até não sei quanto. Então, comecem a cuidar de agora e façam essas escolhas, porque isso vai fazer toda a diferença, com certeza, né? E meu muito obrigada. Já está o convite para a semana que vem para o Talk, que a gente vai falar de longevidade capilar. Andréia, doutora Andréia, amei te ver, tem que te visitar, né? Tem que visitar todo mundo. Doutora Sheila Gonçalves, você quer fazer uma pergunta? É só ligar o microfone. Isso, por favor. Não, eu quero só falar, agradecer, eu adoro o trabalho da Mica. Que bom. E eu sou da Medicatriz Dermocosméticos, né? Sou farmacêutica de lá, e eu queria só dar talvez finalizar isso aí falando, a doutora, tem uma médica que cuida dessa parte de geriatria, esqueci o nome dela agora, ela é muito famosa, e ela fala que o envelhecimento é como a gente ir para o deserto do Saara. Como é que você está se preparando para ir para o deserto do Saara? Você está levando filtro solar, você está levando uma blusa legal, você está levando água? Exatamente essa proposta que a Mica falou, e tudo que foi falado aqui tem a ver com essa parte de um envelhecimento integral, não é só a pele, né? Porque tudo está relacionado dentro do corpo, tudo trabalha de forma integral e sistêmica. Então, parabéns aí pelo material. Aí eu queria saber se você pode disponibilizar esses slides para a gente. Posso sim, posso disponibilizar para vocês. Aí a gente Ah, então tá coloca bom. aqui. Obrigada. Eu que agradeço. Muito, Obrigada, muito pessoal. obrigada, gente. Muito obrigada pela presença e está marcado, então, segunda-feira que vem, às 20 horas. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada. Até mais.